deputados e a nossa comissão, a parte dos nossos parlamentares, estão realmente meio possuídos. O judiciário pode ser a última instância do erro, mas tem que ser respeitado. A votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre 3 propostas de emenda à Constituição que buscam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal foi interrompida por ações de partidos de esquerda, obviamente incluindo o PT. As PECs em questão têm o objetivo de proibir decisões individuais que suspendam leis aprovadas no Congresso Nacional, estabelecer novas hipóteses de crimes de responsabilidade para o ministro do STF, facilitar pedidos de impeachment e permitir que o Congresso suspenda decisões do STF consideradas excessivas ou que criem normas gerais e abstratas. Além disso, as propostas visam limitar os amplos poderes dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Os partidos de esquerda se opuseram às PECs, utilizando estratégias como criar narrativas infundadas, atacar deputados com termos pejorativos e desqualificar a sessão da CCJ. No entanto, diante da derrota, os governistas solicitaram um pedido coletivo de vista, adiando a votação para uma próxima data, o que pode ser interpretado, neste caso, como uma forma de sabotagem. Veja. Esse projeto, presidente, tirando toda o véu branco e a cortina que se passa, existe um motivo lógico e não emocional para que ele exista. É fato, e isso não é discutível, não é algo de opinião, de que o procedimento de impeachment ele precisa ser padronizado, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser aprimorado. Lembro aqui que diversos são os pedidos e até processos de impeachment de presidente da República, que é o cargo maior de uma federação, da República do Brasil. Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, Getúlio Vargas sofreu o processo de impeachment, no entanto não foi aprovado. A presidenta Dilma foi impeachada. No entanto, quantos pedidos de impeachment foram processados de ministro do Supremo Tribunal Federal? Quantos? Nunca. Nenhum. Lembro que, ao menos, se registram 47 pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal que não são processados. Obviamente de que, correto ou não, certo ou não, com fundamento ou não, é necessário que o arcabouço jurídico possa receber a possibilidade da sua existência, o que, no momento, infelizmente, não existe. Hoje nós viemos uma situação absolutamente atípica, onde o juiz fala dos autos fora dos autos e outras pessoas não podem comentar sobre os autos, correndo o risco de serem censuradas. Dentre as propostas, destaca-se a tipificação como crime de responsabilidade do ato de um ministro do Supremo Tribunal manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos pendentes de julgamento, seja o seu ou de terceiros, ou emitir juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de outros órgãos judiciais, ou ainda sobre as atividades dos outros autos em obras técnicas, ou no exercício do magistério. Essa medida visa assegurar a imparcialidade e a discrição necessária para a manutenção da confiança pública na justiça, evitando que manifestações externas possam influenciar ou prejudicar o andamento do processo judicial ou a harmonia entre os poderes. Gostaria de tranquilizar os caros deputados que em nenhum momento do relatório trata de vingança. Essa palavra não é utilizada e não é o foco do relatório. Muito ao contrário do atual presidente da República, onde disse que o objetivo dele era, abre aspas, se vingar dessa gente. Um ponto crucial da proposta apresentada é a possibilidade de interposição de recurso ao plenário do Senado Federal em caso de rejeição da denúncia. Abro mais um parênteses no sentido de que isso sim é democracia para quem gosta dela. Você, no plenário da Câmara, a ideia do deputado Paulo Fernandes, de que o presidente da Câmara não pode sozinho, unicamente, decidir se haverá ou não haverá um impedimento.
E isso irá ao plenário para ser decidido. Qual é o problema de o plenário decidir dessa forma? Essa medida visa assegurar um processo justo e democrático. Esse mecanismo permite que uma decisão judicial, potencialmente tomada de forma unilateral ou por um grupo restrito, seja revisada pelo conjunto dos senadores, ampliando a participação e representatividade do processo. O recurso é vital para evitar que uma decisão da presidência do Senado encerre de forma definitiva a análise de uma denúncia, sem uma avaliação mais ampla e colegiada. Isso impede que decisões potencialmente arbitrárias prejudiquem o devido processo de um pedido de impeachment, preservando assim a integridade do processo. Outro ponto relevante é a criminalização do ato de usurpar, por meio da decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação análoga às competências do Poder Legislativo, criando norma geral e abstrata que deveria ser de competência exclusiva do Congresso Nacional. Esse tipo penal visa conter o ativismo judicial que, ao ultrapassar os limites constitucionais, interfere nas prerrogativas dos representantes eleitos pelo povo. Atualmente, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal detêm o poder de dar andamento aos pedidos de impeachment, cabendo apenas a eles decidir sobre o prosseguimento desses pedidos. Cabe aqui lembrar que todos, sem exceção, concordam que os presidentes da Casa e do Congresso têm um poder quase que absoluto, aliás, absoluto nessa matéria em específica, e concordam de que esse poder deveria ser delegado, entregue aos parlamentares de forma proporcional, assim como é o significado primordial, essencial de uma democracia verdadeira. As PECs, para além do assodamento, do espírito de revanche, de vindita pela colocação na pauta agora, há poucos dias de uma medida do Supremo, aliás, monocrática do ministro Flávio Dino, e imediatamente, e é bom que assim seja, referendada pela totalidade do Pleno da Corte, inclusive ministros originários de indicação de presidentes distintos. Então é claro que essa sessão de hoje, quero reiterar isso, tem esse caráter ineludível, irrenunciável de reação, de vindita, de mostrar que o Supremo não pode tudo. Mas essa PEC, ela coloca o Poder Legislativo claramente acima, como última instância de decisões do Judiciário. Isso é um desequilíbrio, é uma disfunção, é uma desarmonia. Nós entendemos que não é nem de longe um caminho adequado para a gente equilibrar os poderes da República, né? É uma proposição despropositada, com perdão do trocadilho, inconstitucional na nossa visão. E a nossa Constituição estabelece uma separação entre os poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E a Constituição não prevê a existência de um poder moderador. Houve outras constituições onde havia a previsão de um poder moderador, que era um poder que pairava sobre os outros poderes. O que se pretende aqui é estabelecer mecanismos para que o Poder Legislativo fira decisões do Poder Judiciário, meu Deus. Isso é usurpar a competência do Poder Judiciário. Portanto, é um erro a Câmara dos Deputados, numa atitude revanchista contra o Supremo Tribunal Federal, ferir a Constituição e impor um poder moderador que nunca foi previsto na atual Carta Constitucional. Por isso, digo não. Senhora Presidente, só para fins de esclarecimento também, a nossa Constituição é muito clara no seu artigo 49, inciso 5º, por exemplo, que é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos do Poder Executivo quando esses exorbitarem da função legislativa. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, o que faz a PEC? A PEC acrescenta o Judiciário, porque quando há uma exorbitância da função jurisdicional, é óbvio que é justo, e não só justo, mas é necessário que haja, então, essa possibilidade do Congresso Nacional poder sustar, então, essas decisões. Isso é mediante a aprovação de 2/3 da Câmara, no caso do Congresso Nacional. Então, só para deixar isso registrado, porque as pessoas estão falando como se houvesse aqui uma perturbação na harmonia entre os poderes. É muito pelo contrário. O que se pretende, o que se quer é justamente trazer, repito, esse reequilíbrio entre os poderes da República. O STF tem quebrado ou não a harmonia entre os poderes? Olha, quando eu vejo o STF legislando nas questões de descriminalização do uso das drogas, do aborto, da
do marco temporal, leis que foram aprovadas aqui, que passaram por 513 deputados, 81 senadores, pelas comissões, passou aqui pela CCJ. Quando você observa o STF interferindo nos poderes, lógico que tem alguma coisa errada que precisa ser ajustado. E o ajuste está agora, foi nessa tarde que nós estamos iniciando o ajuste na nossa Constituição e leis infraconstitucionais para que a gente possa reestabelecer a harmonia entre os poderes que foram quebradas pelo STF. Gente, decisões monocráticas. Muitas vezes partidos nanicos aqui do Congresso, que perderam a votação aqui no Congresso, entram com ações no STF para barrar o que nós aprovamos pela maioria. Isso não quebra a harmonia entre os poderes? Isso não quebra todo o nosso processo constitucional? Nós estamos aqui já debatendo há algum tempo 3 propostas, falta mais uma, aqui a parte separada, todas voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Se nós examinarmos a pauta consequente, encontraremos também mais 2 ou 3 projetos sobre o Supremo Tribunal Federal. Então é inegável que a nossa casa, que a Câmara dos Deputados e a nossa comissão, a parte dos nossos parlamentares, estão realmente meio possuídos. 4 projetos seguidos nós estamos discutindo aqui hoje. 4. Claro que o Supremo está sendo objeto, de uma avaliação rigorosa da nossa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e da nossa, posteriormente também, da própria Câmara dos Deputados. Vamos ser claros aqui, e é importante que a sociedade brasileira saiba, vamos ser claros, a questão desse ressentimento contra o Supremo Tribunal Federal está relacionado com as emendas parlamentares, com as emendas obscuras, com os recursos enormes. A comissão agiu bem, com bom senso, ao pedir vistas de todos esses projetos dessa sessão esdrúxula do revanchismo, da retaliação, da vendetta, que é uma expressão muito comum na máfia italiana. O judiciário pode ser a última instância do erro, mas tem que ser respeitado. Por essa data histórica, com certeza, é um momento em que o Brasil ele tem uma resposta que é dada aqui por nós e entregamos uma boa mensagem legislativa a quem votou em cada um de nós aqui em nossos estados. E aqui eu gostaria de promover também uma divergência dos colegas governistas aqui. Eu acho que, senhora presidente, chamar esta sessão de uma sessão esdrúxula realmente é uma grande falta de respeito. Uma falta de respeito consigo próprio, como parlamentar, e uma falta de respeito também com esta sessão, com esta comissão, que é uma das comissões mais importantes desta casa. Não enxergamos de maneira alguma assodamentos, mesmo porque são projetos, lei de 2016, 2022, que visam alterar legislações de 1950, senhora presidente. O mundo mudou, o Brasil mudou, por que não a legislação pode mudar também? Por que não podemos aí aprimorá-la? Esse é o nosso papel constitucional. Não se trata de revanchismo, senhora presidente, mas de um freio de arrumação, de um equilíbrio entre os poderes, o que é necessário para que nós possamos sim caminhar juntos nesse Estado democrático de direito que ora vivemos. Independência e harmonia, é disso que nós estamos falando. Estamos aqui, buscando e combatendo a invasão de atribuição de um poder para com o outro, quer seja o poder judiciário para com o legislativo para com o executivo, ou vice-versa, ou o executivo com o legislativo ou o judiciário. Legislar cabe a quem foi eleito pelo povo, mesmo porque a lei, ela nasce de um anseio popular. Então ela nos elege para que a gente possa, sim, atender esse anseio deles. Usar a questão das emendas parlamentares nada mais é do que mais uma narrativa e uma cortina de fumaça, criada por pessoas que realmente não têm compromisso com o Brasil. Primeiro eu quero fazer uma resposta, porque o deputado Patrus e o deputado Chico disseram que essa era uma pauta e são projetos em retaliação
ao Supremo Tribunal Federal por causa das decisões sobre emendas parlamentares. Eu sou um deputado que não me dependo em absolutamente nada em emenda parlamentar. Se amanhã a emenda parlamentar for 0 e até o final do mandato for 0, o meu voto, que é um voto de opinião, não depende em absolutamente nada disso. Muito diferente do voto dos parlamentares da base do governo, que ganham emendas por votarem junto com o governo e que recebem do orçamento secreto do governo Lula. Que esse sim, o Supremo Tribunal Federal, deveria ter cara de pau e tomar exatamente a decisão, a mesma decisão que tomou durante o governo Bolsonaro. Proibir indicação de emenda parlamentar que você não sabe quem indicou, para onde foi, para onde vai, quais foram os critérios utilizados. Então acusar os parlamentares que estão sendo a favor de combater abusos do Supremo Tribunal Federal com meu voto absolutamente favorável em todas as votações nessa tarde, de que é só por causa de retaliação, por causa de emenda, isso não se sustenta, não dependo, nunca dependi e nunca vou depender de emenda parlamentar. E mais, quero reforçar, hoje os abusos acontecem contra a direita, amanhã podem acontecer contra a esquerda e aí eu quero ver com que cara e que argumentos vão utilizar os parlamentares de esquerda quando exatamente a mesma coisa que está sendo feita contra parlamentares de direita, jornalistas de direita, influenciadores de direita, for feito contra de esquerda amanhã. O mesmo Supremo Tribunal Federal hipertrofiado, com superpoderes que vocês defendem hoje, amanhã pode ter uma configuração de direita. E aí esses abusos podem acontecer contra vocês. E o que vocês vão fazer e o que vocês vão dizer se esse tipo de coisa acontecer com vocês? A gente está falando de aplicar a lei da magistratura, que já se aplica para qualquer juiz e deveria se aplicar para ministro do Supremo Tribunal Federal também. Nós não estamos falando de criar nada, de inventar nada, de uma regra que já existe para juízes brasileiros, mas que só não se aplica para semideuses do Supremo Tribunal Federal. Existe algum parlamentar de esquerda aqui da base do governo que defenda abertamente que o ministro do Supremo, como nós estamos criminalizando aqui, possa usar das suas prerrogativas para beneficiar indevidamente a si ou a terceiros? Alguém defende que o ministro Supremo receba propina, seja legalizado do ponto de vista de crime de responsabilidade, que o ministro do Supremo receba propina para dar uma decisão em favor de alguém? Alguém defende aqui que o ministro do Supremo que vai julgar um caso, imagina você sendo réu no Supremo Tribunal Federal, imagina você tendo um caso a ser julgado no Supremo e o ministro antecipa o voto numa entrevista na televisão. Isso é uma aberração. Você conversa com qualquer diplomata de país desenvolvido que trabalha no Brasil, conversa com embaixadores, conversa com ministros, todos eles vão dizer que é uma aberração ministros do Supremo serem estrelas de televisão, opinarem sobre projetos de lei que estão em tramitação nessa casa. A gente nem aprovou ainda, o ministro já está dizendo que é inconstitucional. Isso não existe em país sério. Em país sério isso é motivo, não é nem para impeachment do ministro. O próprio ministro renuncia em vergonha devido à pressão popular que acontece contra ele. Alguém defende que o ministro do Supremo possa violar a imunidade material parlamentar, a liberdade para se falar qualquer coisa, para se votar do jeito que você quer, a liberdade para representar a população? Se a imunidade material não existisse e fosse desrespeitada por parte do Supremo contra os parlamentares que eram de oposição no governo passado, estava todo mundo preso. Se não houvesse imunidade material, liberdade para se falar, na legislatura passada para os deputados que hoje fazem base do governo Lula, estava todo mundo preso. E vocês estão contra a criminalização da violação dessa prerrogativa parlamentar. Mais do que isso, limitar a decisão monocrática. Vocês acham certo a gente ter 11 Supremos Tribunais Federais? Vocês acham certo um ministro do Supremo numa canetada poder afastar um presidente de poder? Um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente do Congresso Nacional? Um ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente da República? Vamos lembrar, já aconteceu. Ministro do Supremo já afastou o presidente de poder na canetada, em decisão monocrática. Ministro do Supremo já concedeu para o judiciário inteiro auxílio moradia via liminar e sentou em cima da liminar e usou a liminar para chantagear o Congresso Nacional a aumentar o salário do judiciário. Vocês são a favor que ministro do Supremo, inclusive auxílio moradia para quem trabalha na própria cidade, para quem mora na própria cidade que trabalha.
Foi concedido via liminar, o ministro ficou anos sentado em cima, depois foi derrubado pelo plenário do Supremo. É esse tipo de abuso que nós estamos cometendo. E eu vou ainda mais. Na minha avaliação, a minha proposta é ainda mais radical do que essas que estão tramitando agora nessa Comissão de Constituição e Justiça. Eu defendo que se retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, que se transforme em corte autônoma, como acontece em todos os países da Europa, que não julgue casos concretos, que não julgue recursos de casos criminais, para a gente não ficar refém do Supremo Tribunal Federal e ser uma corte constitucional autônoma. Obrigado, presidente. A atitude de adiar a votação por meio do pedido de vista coletiva demonstra a estratégia dos governistas para sabotar as PECs e garantir os superpoderes dos presidentes do Senado, Câmara e Suprema Corte.